Iniciaremos mais uma vez a nossa videoaula. Na sequência, nós apresentaremos a unidade 3, que tem por título o processo de organização de textos escritos de natureza técnica, científica e ou acadêmica. Vamos lá? Bom, nós temos então para o desenvolvimento dessa aula os seguintes tópicos. Nós iremos trabalhar o processo de sumarização e, consequentemente, o estudo da produção das particularidades e funcionalidades dos gêneros acadêmicos, como resumo, resenha, relatório, artigo científico. Bom, o que é a sumarização? A sumarização é um dos processos mentais essenciais para a produção de resumos. O processo de sumarização que sempre ocorre durante a leitura, mesmo quando não produzimos um resumo oral ou escrito. Esse processo não é aleatório, mas guia-se por uma certa lógica que buscaremos atividades que seguem abaixo. Veja o exemplo. Olha só, quando a gente pensa em sumarização, a gente pensa no quê? Na construção de um pré-projeto, ou seja, de uma esquematização de um tema que, na verdade, ele mantém relação direta, por exemplo, com o resumo. Construir um resumo, elaborar um resumo necessariamente, exige uma preparação, ou seja, um pré-projeto em que, na verdade, você esquematiza cada uma das partes que você irá desenvolver ao longo desse texto. Então, a sumarização é um projeto que, na verdade, você já considera o quê? O desenvolvimento de algo que você irá conduzir posteriormente. Então, essa preparação, esse início para o desenvolvimento de um texto, ou seja, de um gênero textual específico, ela exige que você previamente execute através de sumarização, ou seja, a sumarização é um elemento que, embora muitas vezes não se faça presente em um texto, mas ele o antecede, mesmo que de forma esquemática, para garantir o desenvolvimento na íntegra de todas as partes de um gênero específico. Tudo bem? Bom, então, para que a gente possa dar continuidade, nós falaremos agora dos gêneros acadêmicos, técnicos ou científicos específicos da área acadêmica. Então, percebam, nós temos aqui, então, o resumo, inicialmente. O que é o resumo? O resumo é uma das propostas didáticas mais frequentes do meio acadêmico. Ao transformar um texto em um outro, o resumo acadêmico, o aluno realiza uma retextualização. O que é isso? A retextualização, na verdade, é você construir um gênero a partir de um outro já existente, ou seja, você constrói um novo gênero a partir de algo já existente. Por exemplo, você vai resumir um poema você vai construir agora um resumo a partir de um gênero já existente. Por exemplo, um poema. Você vai fazer um resumo de um poema. Então, especificamente, você está retextualizando, ou seja, você utiliza-se de um gênero pré-existente, de um texto já existente, para construir um novo texto, só que agora em um outro gênero, um novo formato. Tudo bem? Isso é retextualizar. Ou seja, empreende uma série de operações textuais discursivas na transformação de um texto em outro. Tudo bem? O resumo é um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Sintetizar, pessoal, não é copiar. Sintetizar é você observar aquilo que é essencial em um texto e que não pode faltar nesse novo texto. Tudo bem? E a objetividade, ou seja, não são as suas impressões que devem ser priorizadas, mas sim a intenção do outro. Ou seja, na verdade, aquilo como foi produzido, você deverá mantê-lo na íntegra, com objetividade, com imparcialidade, sem apresentar os seus posicionamentos, as suas opiniões a respeito, certo? É um texto que apresenta as ideias ou fatos essenciais desenvolvidos em outro texto, expondo-os de modo abreviado e respeitando a ordem pela qual surge. Então vejam que, na verdade, é apenas uma sequência desses elementos que deverão ser apresentadas. Claro, respeitando a ordem em que elas foram apresentadas. Tudo bem? Bom, então como fazer uma resenha? A gente acabou de falar a respeito do resumo.
Mas existe um outro gênero que é a resenha. Então, qual a diferença, por exemplo, entre o resumo e a resenha? Bom, para se produzir a resenha, é necessário que leia o texto que servirá de ponto de partida para a resenha. Faça um resumo do texto. Eleja uma entre as principais ideias do texto, ou seja, de todas as ideias apresentadas no texto, eu devo eleger uma delas. Analise a ideia escolhida. Emita um julgamento de verdade a respeito dessa ideia. Então, muitas pessoas acabam confundindo, por exemplo, resumo com resenha, como se fosse o mesmo gênero, e na verdade não é. Bom, o resumo ele está presente na construção de uma resenha, porém a resenha ela vai muito além do resumo, principalmente quando, nesse caso, você deve emitir juízo de valor, deve emitir uma opinião, um julgamento de verdade a respeito da ideia escolhida, além de fazer uma análise detalhada dessas ideias escolhidas. Então, a resenha ela vai além do resumo. O resumo não pode ser uma resenha justamente porque ela vai além desse gênero textual, porém ele está presente no processo de confecção da resenha. Tudo bem, pessoal? Bom, nós temos um outro gênero textual que é o fichamento. E aqui nós trouxemos aqui um exemplo de fichamento para vocês, em que, na verdade, esse fichamento ele é produzido com a intenção de resgate, de resumo de informações, que, na verdade, mantém o pesquisador, de uma certa forma, bastante envolvido com o processo de pesquisa e, consequentemente, de armazenamento de informações a respeito do seu objeto de pesquisa. Então, as informações ali resgatadas, elas são fichadas a partir da leitura dos textos, elas são fichadas, ou seja, essas informações, na verdade, elas apenas servirão de base para a confecção de um texto posterior. Então, essas informações, elas são fichadas, organizadas, catalogadas especificamente, para que depois, de uma maneira mais rápida, o pesquisador possa retornar essas informações de maneira mais rápida, sem que haja perda de tempo. Então, necessariamente, o fichamento é um dos gêneros que estão diretamente relacionados com a área acadêmica. Aqui nós observamos, por exemplo, o desenvolvimento de uma ficha, em que nós temos, por exemplo, o cabeçalho, nós temos a referência, ou seja, de onde essas informações foram retiradas, o texto, ou seja, as informações ali presentes são basicamente referências, ou seja, parte ou trechos de textos que servirão posteriormente de base para o desenvolvimento de uma pesquisa, e o local, ou seja, basicamente as informações de quando elas foram tiradas, de onde foram tiradas e quando isso aconteceu. Tudo bem? Então, esse é o exemplo de uma ficha. E aqui nós temos, então, as informações de como elas devem ser preenchidas. Tudo bem? Bom, e o artigo científico? Bom, aqui nós trouxemos, então, para falarmos a respeito do artigo científico, algumas informações que devem conter nesse gênero e que, consequentemente, servirão de base para a elaboração desse gênero específico. Então, nós temos o artigo científico, ele é composto de algumas partes, como resumo, introdução, revisão de literatura, metodologia, resultado ou resultados, discussão, agradecimentos, referências e anexos. Então, vejam, o resumo. Nós temos, então, as 9 perguntas de um artigo científico em suas respectivas seções. Então, o resumo. O que eu devo fazer no resumo? O que eu fiz em poucas palavras? Então, são essas informações, a partir do artigo pronto, quais foram, de maneira bastante resumida, o que foi desenvolvido ao longo de todo esse processo. Então, isso deve ficar armazenado em forma de resumo. A introdução, qual é o problema da pesquisa? Isso deve ficar bem claro, a apresentação desse problema. O que me motivou a produzir esse texto, ou seja, que problemática está relacionada diretamente com a produção desse artigo. Revisão da literatura. O que foi falado sobre isso? Daí eu me utilizo muitas vezes das informações lá estabelecidas nos meus fichamentos. Ou seja, as minhas fichas são responsáveis, por exemplo, pela organização de toda a literatura que servirá de base para a produção desse artigo científico.
Como foi resolvido o problema? Ou como se resolve esse problema? São os métodos, ou seja, a metodologia sendo aplicada diretamente para a produção de um resultado, certo? Quais foram os resultados? O que eu cheguei a descobrir com isso? Ou seja, com o desenvolvimento dessa pesquisa? O que eu descobri? A discussão, o que isso significa? Ou seja, eu descobri algo e agora eu preciso explicar isso. Que resultado eu cheguei? Ou seja, como eu vou explicar isso? O que isso significa? Os agradecimentos a quem ajudou, no caso, no desenvolvimento desse gênero textual específico, as referências, ou seja, as fontes às quais eu me referi ao longo de todo o trabalho, e os anexos. Tendo informações extras, ou seja, eu desenvolvi algo que contribuiu diretamente para o desenvolvimento dessa pesquisa, como formulários, como documentos. Então, todas essas informações elas devem estar contidas em formas de anexo. Vejam que o artigo científico é um gênero textual que está basicamente preparando o discente para o desenvolvimento de artigos de gêneros textuais mais extensos, como, por exemplo, o TCC ou monografia, a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado. Então, veja que o artigo, na verdade, é um gênero textual que, de forma mais resumida, de uma forma mais concisa, ele ajuda o discente a produzir gêneros mais extensos, como os que foram citados. Então, nós temos ainda o videoartigo, que é uma novidade. Então, ele trata-se de uma nova modalidade de produção de pesquisa e publicação de artigos científicos que foram lançadas em dezembro de 2006. Além do texto, que segue a mesma estrutura do artigo científico tradicional, a imagem dos experimentos realizados com objeto de pesquisa. A criação do vídeo-artigo só foi possível graças à hipermídia, que permite a convergência de mídias em um mesmo suporte de informação. Então, vejam, os artigos aqui, na verdade, eles passam a ser utilizados de forma mais interativa, a partir da hipermídia, onde, na verdade, os resultados da pesquisa, eles passam a ser apresentados em forma de imagens dos próprios experimentos realizados. Então, vejam, aqui as apresentações elas se tornam mais dinâmicas, a ponto de realmente as pessoas que participarão da observação conseguem ter uma noção geral de como aquela pesquisa foi desenvolvida a partir das imagens ali apresentadas. Então, o videoartigo é uma novidade presente e que, consequentemente, ganhará respaldo, consequentemente, pelo próprio tempo que nós já temos, 2006, 2023, nós já temos um respaldo maior e esse videoartigo já passa a ser utilizado em maior escala dentro da academia. Tudo bem? Bom, aqui nós apresentamos as referências, tá certo? Que serviram de base para o desenvolvimento desse material. E não poderia deixar de mencionar, nós temos uma frase de motivação, em que diz: a persistência é o caminho do êxito. Então, persista para que vocês possam ter êxito na caminhada de vocês, certo? Nós encerramos, então, a nossa videoaula referente à unidade 3 e esperamos vocês no nosso próximo encontro.